Muito bem, estamos começando mais o Entre Linhas Podcast aqui no nosso canal do YouTube, também em conexão com a Rádio Eldorado, edição de número 13 do Entre Linhas Podcast, trazendo uma resenha diferenciada, uma conversa, um bate-papo com personalidades da região, jogadores, diretores, técnicos, enfim, pessoas que têm uma história a contar na nossa região e têm muita história do mundo da bola, e hoje não será diferente. Tenho o prazer de receber no Entre Linhas Podcast dessa semana, ele que já foi diretor do Criciúma, é empresário e será candidato ao cargo de vice-presidente administrativo do Criciúma. Guto Silva é meu convidado dessa semana. Guto, prazer recebê-lo aqui no Entre Linhas Podcast. Ô Marco, muito obrigado pelo convite, prazer, show de bola aqui o estúdio, legal pra caramba, tamo aí, vamos falar sobre o Criciúma, falar sobre ideias, né, discutir ideias e realmente o Criciúma é uma coisa que me motiva, que me tirou do meu recanto familiar, do meu sossego, me tirou das minhas atividades agora em virtude dessa vaga aí que abriu com a renúncia do presidente Guedes para a vaga de vice-administrativo. Lembrando que o Entre Linhas Podcast tem a parceria de Automecânica Isidoro, também da Sorato Argamassas e Rejuntos, nossos parceiros patrocinadores que também estão com a gente aqui no canal. Siga lá, @Grupo Sorato e também @Mecânica Isidoro nas redes sociais. Agora, justamente sobre isso, por que a ideia de ser candidato inicialmente à presidência do Criciúma e depois, com a definição, à vice-presidência do Tigre, que certamente vai ser o presidente, em virtude da renúncia do Alexandre Farias? Contrário, né? Primeiro a vice-presidente e depois, se houver uma renúncia, aí a gente vai para presidente. Onde é que veio a ideia? Vou ser candidato? Não tinha ideia nenhuma. Não tinha ideia nenhuma. Não tinha ideia. Eu tinha 2 planos, eu tenho 3 planos esse ano aqui que já estavam bem definidos, né? Tinha 3 planos, era agora depois do dia 1º ali, eu e a minha esposa, a gente ia fazer uma viagem, a gente ia até Ushuaia de carro, e em abril a gente tinha uma viagem que a gente estava indo para a China, lá para Canton Fair, a gente estava organizando essa viagem aí, numa expansão que a gente está fazendo da empresa, buscar produtos novos. E depois, em junho, eu tenho o aniversário dela, que era uma outra viagem. Eram 3 planos para esse ano, assim, bem definidos. E quem acompanha minha vida, porque minha vida está na rede social, a minha é dela, pode acompanhar que nos últimos anos a gente tem feito isso. A gente tem trabalhado um período, viajado um período, trabalhado outro período, viajado outro período. E esses eram os planos. Vou te falar bem sério. Nesse meio tempo ainda tem uma cirurgia no meio ali que já está marcada ali para o dia 6. Então, assim, os meus planos eram o futebol estava totalmente fora dos meus planos. Mas o que aconteceu? Com a renúncia do presidente Guedes, o meu telefone começou a tocar. Começou a pipocar. Vamos. E aí eu recebi primeiro um apoio de um grupo, depois eu passei para um outro grupo, e aí eu falei, peraí, tá ganhando uma proporção, eu vou começar a perguntar. E aí começou a ganhar uma proporção e eu achei, bom, acho que dá para ir. Acho que dá. Daí fui consultar quem manda, né? Afinal de contas, eu tenho 3 programações com ela. Falei, o pessoal me ligou, me falou comigo, queria saber se eu tinha condição, e eu não disse que não ia. Eu só não falei que eu ia, mas eu não disse que eu não ia. Mas se tu embarcar, porque é o seguinte, é uma pressão. Claro. A gente vem para a vitrine total, né? E tu fica na mídia, lado bom e lado ruim, né? Exatamente. Assim, eu já sei como é que é, né, Marco? Eu não sou um cara que não conheço, né? Trabalhasse na área também. Então, assim, eu disse pra ela, eu tenho vontade, gostaria, acho que é uma oportunidade, é um ano, né? Um cargo, é um mandato tampão, é um ano, eu gostaria de viver essa experiência. Falou, então, se tu tens me apoiado nos últimos 10 anos aí, né? A empresa tem crescido bastante, então se tu for, eu tô contigo. E aí falei pra ela, né? Só que tem um problema, né? Porque eu já trabalhei no meio, né, Marco? Tu sabe que é 24 horas, né? Tu sabe que não é 1 hora, é 24 horas. Não tem, né, das 8 às 18. Não tem. É 24 horas. Daí ela disse, não, tudo bem. Se tu acha que tu vai aguentar, é tu que tem que aguentar, não sou eu, né? Ela disse, eu vou te apoiar. Não, eu falei assim, eu só vou se tu me apoiar, porque aguentar eu vou aguentar.
já tô acostumado, já sei que não vai agradar ninguém, já sei que quando tu ganha de alguém, alguém é fraco, já sei quando tu perde, tu é burro, né? E aí tem lá 3 ou 4 adjetivos que a gente já sabe que o mundo do futebol ele te coloca na hora, no dia que tu assume o futebol, que tu veio pra vitrine, tu tem lá 4 ou 5 adjetivos lá que já vão acompanhar a gente até o fim. Aí veio a ideia de o Guto lançar a sua candidatura. Isso. E segue firme. Sim, candidato. Depois desse dia, falei com o presidente do conselho, logo na sequência, eu recebi uma manifestação aqui, quero te informar que eu gostaria de ser, e liguei para o Alexandre e informei o Alexandre também. Aí depois a gente começou a trabalhar o nome. Aí, articulações, conversa com você. Por quê? É uma eleição de clube, eleição diferente de eleições que a gente conhece, né? Total. Até são 158 votantes. Isso. Como é que se articula uma eleição como essa? Liga para um, liga para outro? A primeira vez que eu vou, então assim, eu tô no conselho há muito tempo. Eu tenho aí, acho que nos últimos 5 ou 6 conselhos, eu só tive fora, acho que na época que eu trabalhei no clube com o seu Antenor. E aí, eu já estou há muito tempo, conheço todo mundo no conselho. Qual era o teu cargo exato naquela época, gerente, em 2014? Gerente de futebol. Gerente de futebol. Gerente. Então, assim, eu conheço praticamente e sei aonde moram quase todos os conselheiros do Criciúma, de ter pego assinatura por causa de uma eleição para conselho, de ter conversado, de uma assembleia geral. Então, eu conheço quase todos, né? Eu não sou um desconhecido para eles e também, assim, eu tô a fim de concorrer. Tô a fim de ir para a eleição. Se vencer, tá tudo certo. Eu vou trabalhar para vencer porque eu odeio perder. Fala bem a verdade, eu odeio perder, né? Então, eu vou trabalhar para vencer. Agora, se não vencer, talvez esses outros planinhos aí, todos eles comecem a encaminhar. Eu já tô achando que a minha mulher vai torcer contra. Não, tô brincando. Agora, a gente tá na quinta-feira aqui com esse podcast e hoje pela manhã, Samuel Freitas confirmou sua candidatura também para o cargo de vice-presidente. Com o Anselmo candidato, ele também confirmou que Gilmar Sequete e Robson Isidro, que eram outros nomes postulantes, não vão. Então hoje a eleição se desenha Guto Silva contra Anselmo Freitas. Como é que já projeta as eleições agora tendo definido um adversário? Eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser bem legal. O Anselmo tem as qualidades dele, é indiscutível, não posso discutir as qualidades do Anselmo, mas eu quero botar as minhas ideias no Criciúma, né, cara? Quero colocar minhas ideias, quero contribuir. Acho que eu seria um presidente que conseguiria fazer aquilo que todo mundo fala, porque nunca tem um presidente que sabe de futebol, nunca tem um presidente que consegue fazer futebol. Talvez seja o momento. E assim, ó, sabe qual que é por que tu não tira a tua candidatura e acerta com o Anselmo essa coisa? Porque eu, como diretor, vice, gerente, executivo, eu vou mandar, cara, no futebol, cara. Tem sempre alguém, muita interferência externa para uma pessoa tocar, entendeu? Então, eu prefiro, se puder, durante este ano, estar como presidente e fazer o futebol. Ponto. Esse é o ponto básico, entendeu? Por isso que eu não vou tirar minha candidatura. Não é porque eu sou porque eu acho que o Anselmo é isso ou aquilo. Eu acho que essas coisas de clube tem que definir dentro do clube. Né? Eu respeito demais o conselho tem sido atuante, o conselho tem protegido o clube de várias ações, então eu sou oriundo de lá e pretendo me eleger por lá. Agora, sobre projetos, né, que você falou que vai ser o presidente do futebol, vem batendo nessa tecla, que entende do futebol mesmo em si, até hoje o Anselmo comentou que vai fazer investimento, se eleito, também vai fazer investimentos no futebol, zero investimentos externos, mas sim no futebol. Mas você tem uma bagagem como diretor, gerente, conhece também o mundo da bola, tem contatos. Quais que são os projetos do Guto eleito? O Guto eleito vai trabalhar junto com o Alexandre, até que o Alexandre, se realmente renunciar, renuncie. Como é que vai ser as primeiras semanas de Guto Silva eleito? Os projetos que tem para o Criciúma 2025, até porque já tá aí, né? Catarinense dia 19, sim. Tem montagem de elenco, enfim. A montagem de elenco está sendo feita, o Alexandre está conduzindo ele e o Juliano, né? Não vejo motivo nenhum para ver trocas nesse primeiro momento aí, não tenho porquê ter trocas, né? Mas eu vou buscar pelo menos 2 pessoas para trabalhar junto comigo, né? No futebol, já falei sobre isso. Eu falo as coisas, daqui a pouco eles viram case para as outras, então assim, eu tenho que guardar, mas alguma coisa tem que falar. Então assim,
eu vou buscar 2 pessoas, né? De futebol, do futebol. Junto comigo, porque assim, eu conheço muito o meio do futebol, Marco. Sim. Então, assim, talvez seja nesse primeiro momento eu não vou conseguir fazer muita coisa. O Alexandre está montando, ele é obrigado a montar, não adianta. Ele é obrigado com o Juliano montar. Eu não tenho como ter uma interferência, até porque tem uma eleição. Como é que eu vou dar ideia? Como é que outras pessoas vão dar ideia se quem está com o pepino é o Alexandre, né, cara? Então, tem que deixar ele trabalhar, tem que deixar o Juliano trabalhar e depois vir com as minhas ideias e discutir com eles o que eu vou fazer. Assim, ó, eu não tenho problema nenhum de ter que administrar o problema. Não tem esse problema. Cheguei lá, o grupo está montado, já está encaminhado, já tem um treinador, já tem peças que o treinador está pedindo, beleza. Mas tem um brasileiro depois da Série B, né? Que eu vou falar assim, ó, eu gostaria de trabalhar com a régua lá em cima, né? Gostaria de realmente trabalhar com a possibilidade do tricampeonato catarinense da Série A do Catarinense, né? Infelizmente já tivemos uma B, né, cara? Então, assim, às vezes, então, assim, eu gostaria de fazer o campeonato da Série A do Catarinense ser tricampeão e depois buscar o acesso, né? Brigar lá em cima para tentar realmente buscar o acesso. Vejo possibilidades reais disso. O Criciúma não está desmanchado, o Criciúma não está desmontado, o Criciúma tem onde buscar recurso, o Criciúma tem dinheiro em caixa, o Criciúma está no caminho para que as coisas dê certo. O Anselmo falou que não vai gastar uma lata de tinta, né? Escutei essa colocação dele, né? O Guedes deixou o clube organizado. O clube tem tudo. Então, assim, agora é concentrar no futebol realmente. Né? Manter, né? Eu acho que tem que investir no patrimônio. Acho que faltou isso esse ano. Faltou. Pensar mais no futebol e menos no administrativo. Então, daí aí vai chegar num ponto assim que aí é que eu acho que as pessoas precisam de um pouco de experiência. Sabe? Eu acho que todo mundo que estava no Criciúma nesse ano, ninguém tinha uma experiência de Série A. Eu acho que isso falta para algumas pessoas, né? Então, talvez a gente busque um diretor que já possa ter trabalhado numa Série A, se a gente buscar alguém que dê que tenha uma visão de Série A, que consegue conversar com as pessoas, entender o momento da Série A, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, chega ali na janela. Cheguei na janela, né? Deixei para contratar na janela, erro. Não tem como falar sobre isso. Deixei para contratar na janela. Eu tinha que ter contratado antes e na janela os caras chegar. Deixamos para contratar na janela, né? Foi depois do dia, se eu não me engano, 30 de julho, né? Depois do dia 30 de julho. Quando o Juliano assumiu. Exatamente, não foi contratado. No dia que o Juliano chegou, era para ter chego os reforços com ele que o Criciúma já tinha visto. Porque eu não posso chegar e contratar na lista de outro, né? Sim. Entendeu? O Juliano chegou com 10 na nomes. lista de outro. Claro, cara. A maioria veio 2 através do Juliano. Eu já assim, o Alex já falou uma coisa, né? O Juliano já falou outra, então eu não sei quem é que tá falando a verdade. Aí tem que ter uma verdade nisso aí. Mas janela é pro cara estar ali. A contratação tem que ser feita antes. Então, beleza, né? Então, quando alguém chegasse lá pro Guedes na oportunidade, dissesse para ele: presidente, olha só, se a gente botar uma parte desse dinheiro que tá aí lá guardado, né, numa aplicação, né, guardado lá pro final do ano, se nós botar aí 3, a gente pode, se a gente ficar em 16º, entra 16. Entendeu? Entra 16 no caixa de premiação. Fora as outras coisas que vão vindo junto, né, cara? Então, assim, acho que faltou experiência de Série A naquele momento para chegar pro Guedes dizer. E aí a gente não tinha, eu não tô culpando, mas eu tô dizendo que nós não tínhamos, né? O Juliano não tinha experiência de Série A, o Guedes não tinha experiência de Série A, Tencati não tinha experiência de Série A, não tinha um diretor para fazer para barrar, né, o ruído. O Éder não tem experiência, né, na área. Não, o Éder, assim, ó, eu acho o Éder um jogadorzaço, um cara com passado, né, já é passado, porque ele largou, né, ele parou, né, caramba. O cara com todos os com todas as valências aí de um cara de sucesso, né? Sim. Mas ele, pelo que eu tô sabendo, ele não conseguiu sair do jogador e entrar no executivo, sabe? Ele não conseguiu sair dessa função e entrar nessa. Ele estava muito ainda
muito linkado com as pessoas, não tem? Ele estava muito junto com os jogadores, então não tem como cobrar. Sim. Não tem como dizer não, porque assim, ó, até ontem eu estava aqui pedindo bicho, pedindo não sei o quê, defendendo viagem, defendendo hotel, defendendo não sei o quê. Agora, no outro dia de manhã eu acordei do outro lado e agora eu vou dizer não, sabe? Acho que foi um erro estratégico ali também, né? Talvez ele deveria ter ficado até o final do ano, fazer uma transição mais lenta, Sim. fazer uma transição mais cabível, assim, né? Zero como atleta, né? Zero críticas como atleta, zero críticas como pessoa, mas na análise do profissional naquele momento, eu acho que ela não foi uma boa escolha e acho que não conduziu bem o processo. E o que tu pensa em relação ao departamento de futebol, Guto? Juliano, o Éder, o Guto sendo eleito. Não vou mexer em nada. Não vai mexer em primeiro nada. momento, não, né? Segue. Primeiro momento não vou, né? Só se acontecer algo do tipo, não render o que você espera, mas tens confiança hoje no departamento de futebol que e no Zé Ricardo? Eu trago um exemplo do meu pessoal. Eu fui contratado para ser gerente de um clube, eu fiz uma copinha lá, não ganhei nenhum jogo. Nenhum. Mas eu não tinha montado o elenco. Eu não tinha contratado treinador, não tinha feito nada. Eu cheguei para administrar a bronca. E assim, ó, o time tinha feito um campeonataço para fazer um acesso e por um erro de documentação ele caiu. Sim. Ele não conseguiu fazer as partidas finais. Então assim, o grupo estava destruído mentalmente, sabe? Os caras estavam prontos para subir para a Série A do Gauchão lá no esportivo. E por um erro de documentação acabou eles perdendo, né? Eles não conseguindo, não tendo sucesso, né? Cara, tu não consegue, cara. Tu conversa com o jogador, o cara tá louco pra dar a vida, o cara tá querendo e a coisa não vai. Não vai. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, ó, o Juliano não ascendeu, não permaneceu na Série A, mas ele já tem um acesso, né? Sim. Então vamos conversar com ele, ver o que de maneira pode ajudar, que maneira que eu posso contribuir com ele, né? Que maneira que eu posso aprender com ele também. Ele tá no mercado aí nos últimos 10 anos, eu tô fora do mercado há 10 anos, mas a linguagem do jogador, a linguagem do boleiro, a linguagem do empresário, a linguagem do diretor e do presidente, essa aí eu sei. Já conversei muito com todas essas pessoas. A linguagem do pessoal da imprensa, né, cara? Eu estive lá na imprensa durante muito tempo, né? Frequento quase todos os programas, né? Onde sou convidado, né? Eu vou, né? Meu pai me ensinou que a gente só vai onde é convidado, né? Então assim, ó, eu não tenho como dizer que eu vou tirar o Juliano, que eu vou botar, ou que eu primeiro vou ter que conversar com ele, ver quais são os planos dele, né? O Zé Ricardo, as informações que eu tenho são boas. Eu falei com 2 treinadores durante a semana, todos me passaram boas informações dele, treinadores de confiança, então poderiam me falar isso ou aquilo, me passaram boas referências dele como pessoa, como treinador, como prática de jogo, mas eu tenho que conversar com ele, né, cara? Eu tenho que conversar com ele. A informação dele é boa, agora vamos ver na prática, né? Hoje são 158 votantes para as eleições aptos. Certo. Tens uma projeção de quantos votantes possam ir? Porque 158 não vão, né? Eu acredito que 100, né? Acho que no máximo 100. Acho que no máximo 100. O que vai na reunião do conselho 100, 110. Acho que vai ficar nesse colégio eleitoral aí. É apertadíssimo. Apertadíssimo. Né, apertadíssimo, é para corações fortes, fortes emoções. É apertadíssimo. Dia 15 as eleições, das 9 da manhã às 5 da tarde. 5 da tarde. Né? É lá no estádio. No estádio mesmo. Estádio. Urna. Acho que é urna, né? Provavelmente vai ter 2 nomes, ou se aparecer um terceiro, 2 nomes e escolhe ali. É bem rapidinho, mas é o dia todo, né? O Guto acredita que seja só o Guto contra o Anselmo? Acho que agora acabou? Novos nomes? Eu acho que o que estava especulando, sim, né? Eu não sei. Você imagina um novo nome, assim, agora, sendo que tu já definiu do início que iria. E agora o Anselmo que estava nesse vai, não vai, também definiu. Acho que eu acho que eleição... sim. Acho que porque o pessoal falou que os outros que seriam candidatos já declararam apoio ao Anselmo, né? Então... Sobre apoio, você recebeu um apoio importante essa semana, né? Antenor Angeloni. Cara, até eu quero falar sobre isso, assim, porque as pessoas interpretam talvez da maneira que quiser, né, cara? Eu tava em casa, eu tava indo buscar uma assinatura de um amigo, o Bolan me fez uma ligação que estaria com o seu Antenor, que teria conversado com ele e que ele assinaria na ficha para mim. Cara, quem é que vai recusar um convite desse, né, Marquinho? Quem recusaria um convite desse, né, Marquinho? Lógico, né, cara? Né? Eu acho que o clube ele é um clube antes do Antenor,
e ele é um clube depois do Antenor, né? Se trabalhasse com o Antenor também. Eu gosto de... Não quero usar com uma intimidade do seu Antenor, né? Ele é um clube antes do seu Antenor e um clube após ele, né? Todas as outras conquistas vieram porque ele programou isso, né? Ele fez esse caminho, né? Ele transformou, ele trocou as cores, ele trocou o nome, ele trouxe o hino, e depois vieram conquistas, né, como o Moacir, que eu acho também que é importantíssimo. Eu não gosto de tirar os dois do mesmo patamar. Acho que os dois são importantíssimos administrativamente, dentro do clube, né? O Moacir desportivamente, então minha referência e relevância aos dois, né, cara? Assim, acho que são importantíssimos no processo, né? Agora, pelo fato de ser um mandato tampão, Guto, assume e toca até dezembro apenas. Uhum. Pode ser como vice, se o Alexandre não renunciar, mas deve ser como presidente de março até dezembro. É um período em que não dá de fazer muitos projetos de estádio, vamos ampliar estádio, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque é um ano. Então, realmente, o teu foco, os teus projetos é exclusivamente com o futebol? Eu tive uma conversa com o Guedes na quinta-feira, com o presidente Guedes, né? E ele me disse assim, Guto, se tu entrar no clube agora, é o melhor momento para ti ou para qualquer um entrar no clube. Porque não tem que fazer nada, o clube tá zerado. Tu não vai ter que te preocupar com um banheiro, com um bar, tu não tem que te preocupar com uma cadeira quebrada, tu não tem que te preocupar com feito, nada. só manter, né? Tá tudo feito. Tá tudo feito. Tem que focar no futebol e tem um pouco de dinheiro para fazer esse futebol. Então, se tu conseguir buscar outros recursos, né? Porque, por exemplo, tem a venda do Claudinho, 3,5 milhões, tem talvez uma, duas ou três fases da Copa do Brasil, conforme tu pega, né? Então, assim, tem daqui a pouco um dinheiro da Liga, daí também tem que vender os direitos da Liga, né? Tem que vender agora, né? Eles vão negociar, vai entrar um dinheiro pro Criciúma pro ano que vem. Então, assim, ele falou, dá para concentrar e fazer o futebol. O Criciúma tem uma espinha dorsal, né? O Criciúma já tem uma espinha. Por mais que todo mundo tá falando, o Criciúma agora. Calma, gente. Os 3 goleiros ficam, o lateral direito tem um, o zagueiro tem outro, o lateral esquerdo tem outro, o volante tem 2 meias, tem 2 atacantes. Tava no grupo. Né? Então dá para buscar, vai buscar mais uma peça outra. Eu garanto que o Zé Ricardo vai indicar 2, 3, 4 ou 5 aquelas peças que vem. O que eu espero é que não venha 30 peças, né? Sim. Porque aí depois não tem como trabalhar, né? Então eu espero que venha agora assim, tem 15, 13 acho que é, né? Se eu não me engano, 13. Vem 10, né? Dá 23, puxa alguém que veio da Copa São Paulo, puxa pro grupo, né? Faz o catarinense desse jeito, né? E abre um espaço pra gente buscar alguns atletas. E tem janela também, né? Antes do campeonato. Tem a janela de antes, né? Do brasileiro ali. Isso. Ali é que vai ter que agir, né? Ali é que vai ver quem do catarinense pode e quem não pode tá Exatamente. Jogando a competição. Agora, se sente oposição, o Guto? Não, tendo em vista de forma alguma. O Anselmo como candidato? Não. Eu não me sinto. Acho que eu até fiz um videozinho agora, até te marquei ali. Acho que nós dois somos Criciúma, né, cara? Não tem oposição. Acho que tem divergência de ideia, ou divergência de posicionamento, ou um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro, né? Mas eu não sou oposição. Eu tô no conselho. Sim. Eu votei pela eleição do Anselmo. Eu votei pela eleição do Guedes. Votasse no Anselmo Freitas? Claro, na eleição dele eu era conselheiro, então eu votei na eleição do Anselmo. Votei na eleição do Guedes. Na verdade, eu já... Não há oposição nessa eleição? Eu acho que não, acho que é tudo pelo Criciúma, né? E eu vou falar o seguinte, eu só tô tentando dar uma ideia diferente do que eu penso sobre futebol. É único exclusivamente isso, né? Eu não vejo de outra maneira. Eu acho que todo mundo já teve ali. E eu tô buscando uma oportunidade de fazer também. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que o pessoal perguntasse para o Guto alguns questionamentos aqui. Vamos lá. Existe alguma possibilidade do Criciúma virar uma SAF? É um projeto, mas esse é um projeto que talvez no teu mandato tampão não dá de se avaliar, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, o Criciúma na mudança estatutária ele já está apto a se transformar numa SAF. A minha ideia, essa é do Guto. Eu acho que vai chegar um momento em que vai ser necessário ser SAF. Não tem como escapar. Porque nós vamos chegar num limite de investimento e esse limite de investimento nós nunca vamos ser competitivos. Eu quero ficar 5 anos, eu quero ficar 10 anos na Série A.
o bloqueio do limite ali, porque o estádio ele vai ter uma capacidade, o patrocinador vai ter uma capacidade, a televisão vai ter outra capacidade, né? O sócio vai ter a capacidade ali. Então, assim, vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais onde buscar recurso. Nós não somos um clube gigante, nós não temos 150 mil torcedores, né, cara? A gente não tem um apelo comercial gigante. Então, vai chegar um momento que a SAF... A torcida vai cobrar a SAF. A torcida vai cobrar a SAF do sócio. Então, assim, eu acho que o momento vai ter que ser. Mas não vai ser em um ano, né? Não vai ser em meio ano. Acho que não tem essa possibilidade. Outra pergunta aqui. Guto, o Criciúma precisa de um presidente gestor de futebol ou empresário com dinheiro, no caso? Cara, essa questão eu acho bem legal. Quero até falar sobre isso, sobre essa questão do dinheiro. Eu estou no Criciúma há muito tempo. Eu não estou há 1 ano nem há 2. Todas as pessoas que colocaram dinheiro no Criciúma, elas retiraram o dinheiro delas, certo? Todas botaram dinheiro no Criciúma e retiraram. Receberam seu dinheiro de volta, porque é o que tem que fazer, né? Sim. Prestei o dinheiro, recebi. Mas o Criciúma é uma instituição, cara. Tu quer montar o teu estúdio aqui, tu não tem o dinheiro, tu faz o quê? Tu vai aonde pegar o dinheiro? No banco, né? Sim. Se tu pedir para um empresário, daqui a pouco tu vai ter que trocar para um patrocínio, daqui a pouco tu vai fazer alguma coisa. Tá, beleza, é uma opção. Mas eu vou no banco. O Criciúma é uma instituição que agora a gente acabou de fazer no conselho uma avaliação de patrimônio perto de patrimônio físico, né? Perto de 90 milhões de reais. Fora todos os ativos que nós temos em atleta, tá? Todos os ativos que temos em atleta. Que eu nem sei quanto é que é hoje, somado todos. Né? Então vamos supor que o Criciúma gira em torno de 250 milhões de reais hoje. Tá, o patrimônio. Pô, se o Criciúma não conseguir no banco pegar 2 milhões, que nem foi feito agora a última vez, pegar 2 milhões, numa taxa boa. O Criciúma tem um parceiro que chama Sicredi. Desculpa, até estou fazendo patrocínio. O Criciúma tem um parceiro que chama Sicredi. Se eu não conseguir negociar com o Sicredi, fazer algumas ações, trazer o Sicredi mais para dentro do clube, para dentro do campo, ações de mercado, e transformar isso aí numa boa parceria, eu não tenho porquê. Todo mundo que tem uma empresa, eu tenho uma empresa, a gente está fazendo agora um investimento em busca de novos produtos. Cara, chegou uma hora que eu tenho meu dinheiro do caixa, mas eu não quero tirar meu dinheiro do caixa. Eu vou no banco, pego aquele dinheiro no banco, invisto na minha empresa e a minha empresa cresce. É assim que funciona. Pessoas são importantes para o Criciúma, né? Não vou descartar nenhum, mas essa questão da pessoa estar botando dinheiro torna tu refém dessa pessoa. Eu não estou falando do Anselmo em específico, mas assim, ó, esse apelo do Anselmo ali, né? É porque o Anselmo foi lá na hora que precisava, botou o dinheiro. Mas se o Criciúma tivesse organizado, o Criciúma ia no banco, pegava talvez até mais do que ele botou, talvez até em taxas menores, se criasse alguma situação. Tá acostumado com empresários, cara. Né? Então a gente tipo precisa. O Moacir Fernandes, a Antenor, que realmente botaram dinheiro e tal. Não, quem botou foi o Antenor. O Antenor, O Moacir também tinha vários apoiadores que botavam, né? O Moacir tinha na época do Moacir, tinham vários empresários que ajudavam, mas era outra época. Sim. Era outra época. Hoje é outro negócio, cara. Hoje o futebol é um negócio de bilhões, cara. O futebol não é um negócio de milhões. O futebol é um negócio de bilhões. Certo? Tanto que os caras estão vindo aqui comprando time, botando dinheiro e vendo a Red Bull veio, o City veio, né? Lá o pessoal do Cuiabá também. Então, assim, é bilhões. O movimentinho no futebol é de bi, sabe? Então, assim, ó, o Criciúma tem que estar pronto para estar no mercado e achar o menor juro para pagar, né? E se eu preciso de um crescimento, não fazer um endividamento que não é compatível, porque, por exemplo, vamos usar um exemplo. Se eu pego 3 milhões e meio emprestado no banco hoje, eu tenho a garantia do Claudinho, né? 3 milhões e meio. Olha só. Eu adianto hoje 3 milhões e meio, tem uma garantia. O Claudinho vai me pagar. Claudinho vai me pagar, eles vão me pagar em 3 vezes, tá aqui, tem garantia bancária, segundo o Guedes, tem garantia bancária. Então eu já tenho dinheiro que eu posso jogar aqui no caixa. Tem garantia. No banco que eu pego com o menor juro possível, porque eu tenho uma garantia bancária. Entendeu? Então, assim, ó, o torcedor, eu entendo que o torcedor ainda tá com a imagem de que o empresário, mas se o Guto não conseguir botar, o Guto não tem 2 milhões para botar, é óbvio que eu não tenho, né? Mas o banco vai emprestar para o Criciúma. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente dar uma desmistificada nisso aí. E voltando a dizer, quando tu é investidor, tu compra, pode ganhar e pode perder. Certo? Sim. Sou investidor. Comprei um jogador, paguei 2 milhões de reais naquele jogador,
o jogador teve uma lesão, quebrou a perna, sofreu um acidente, perdeu o mercado, não joga mais, não faz mais aquilo que ele fazia. Eu comprei por 1 milhão e eu perdi 1 milhão. No Criciúma não tem investidor, o Criciúma tem empréstimo de dinheiro que todos eles recebem de volta. Foi isso que aconteceu. Agora, Guto, sobre o futebol, né? Você falou que vai ser o presidente que cuida do futebol, tem esse conhecimento. Tens uma projeção de folha salarial do Criciúma, até com base no orçamento que foi lançado, 28 milhões, né? Então daria 2 milhões e 300 mês. Tu pensa que é um orçamento ideal, que dá de trabalhar com isso para a Série B? Ou tu pensa fazer um investimento maior, algo do tipo? Então, assim, Marco, eu não sei quanto que tá a folha do Criciúma hoje. Realmente eu não sei. Essa é uma projeção, né? Sim. Mas eu andei pesquisando aí, mercado, ligando para alguns amigos que trabalham com atletas, saber quanto é que custa. Esse aqui e tal, aquele. Te falo que inflacionou bastante, né? Tu vê que tem campeonato, por exemplo, no Pará, que paga 130 para jogador. Não tem lá o Paysandu, o Remo, os caras pagam 130. Por quê? Porque ninguém quer ir, né? Então, ou tu paga o dinheiro ou o cara não vai, né, cara? Então, assim, não é que ninguém quer ir, né? São campeonatos de menor expressão, né? Menor que um carioca, menor que um paulista, menor que um mineiro, menor que um gaúcho. E aí é o seguinte, daí os caras têm dinheiro. Sim. Né? Tem dinheiro. Daí os caras pagam e o cara vai, né? O campeonato do Amazonas lá tem jogador ganhando 150 mil reais no Amazonas. Então, às vezes assim, mas o cara não vem por quê? O meu orçamento, eu acho que uma Série B aqui do Criciúma deve ter baixado bastante, né? O Criciúma pagava 250 pro Dudu, acho que eu vi outro dia, né? Não vai conseguir mais pagar 250 na Série B, né? Então esse mercado aí, ele deve estar caindo aí para 60, 70. Então tu pega aí 20 jogadores de 70, dá 1 milhão e 400, né? Tu imagina de folha, assim, né? De dinheiro fora os outros encargos, né? Então assim, é bem apertado, tá? Mas dá pra fazer, eu acho que dá pra fazer. Um time competitivo pra subir, né? Que o torcedor pensa em subir, né? De novo, caiu, automaticamente. O Criciúma vivia um período em que ficar na Série B era uma conquista. Porque... Eu acho que sempre vai ser, Marco. Tu acha que é? Eu acho que sempre ficar na Série C vai ser uma conquista. Na Série B? Desculpa, na Série B é uma conquista. Sempre ficar na Série B é uma conquista. E a gente tem que... Mas tu não acha que a régua subiu? Depois desses anos de conquistas? Não sei, nós só vamos saber, nós só vamos saber se a gente conseguir agora dar o retorno, né? Sim. Aí sim, não, daí se eu cair e subir, aí eu tenho que ficar. Aí tem que brigar pra ficar lá. Por exemplo, vamos supor, né? Vou pra uma eleição ano que vem, tem 4 anos, eu quero ficar 4 anos na Série A, daí a minha régua subiu. Entendeu? Aí a minha régua, ela subiu e eu quero manter. Mas hoje o objetivo do Guto realmente é subir o Criciúma pra Série A? Claro, não passa, não tem dúvida. A minha régua é a Série A. Mas eu quero dizer que não é um demérito pro Criciúma ficar na Série B. Sim. Mas se eu for presidente, eu vou trabalhar para o acesso à Série A. Esse é o meu objetivo principal. Guto, é um mandato tampão até dezembro. Digamos que o teu objetivo seja realizado. O Criciúma sobe para a Série A, enfim, conquista os objetivos. Tem eleição em dezembro. O Guto coloca o nome para reeleição? Cara, aí vai ser outro problema. Não vou adiantar, não vou botar a carroça na frente dos boi, porque eu não sei. Olha, eu vou te falar uma coisa. O processo está sendo tão bom, esse processo eleitoral para mim está sendo tão bom pelos espaços que eu ganhei, porque eu pude falar, botar minhas ideias, não tem? Então, assim, eu vou esperar, eu não sei o que vai acontecer, não posso... Mas eu já te falei, de repente tu sobe pra Série A, o teu objetivo é ficar 4 anos, né, cara? Sim. A minha regra é 4 anos. Eu posso sair da presidência e fazer o futebol só, entendeu? Pode ser que alguma coisa aconteça, não vai ter aquela compromisso da presidência, né? Talvez, porque é como eu falei, o clube hoje tá certinho, tá organizado, né? Então, talvez eu não tenha a agenda da presidência e aí eu consiga ficar fazendo só o futebol, ou então tá em outro lugar ali tentando ajudar o Criciúma, né, cara? Eu te falo, eu vou esperar as coisas acontecerem. Guto, lógico que é uma eleição diferente, né? Na outra eleição, ninguém queria botar o nome, o Canela foi lá e colocou o nome dele. E aí veio o Anselmo junto e tal, porque era um outro cenário, o Criciúma lá embaixo, né? Embaixo, agora que o Criciúma tá com dinheiro em caixa, vem de uma Série A, tá na Série B, é o maior do estado, em termos de estrutura, de momento. Existe uma possibilidade de, quem sabe, o Guto eleito chamar o Anselmo pra estar junto na diretoria? Óbvio. Ou vice-versa, o Anselmo eleito, o Guto trabalharia com o Anselmo se o Anselmo te chamasse? Cara, assim, ó, eu vou falar bem a verdade pra ti, assim, ó. Eu tenho uma relação com o Anselmo de anos, né? Ele até pontuou hoje, né? Meu pai é amigo dele, meu sogro é amigo deles, eles têm negócios, eles já fizeram vários negócios juntos.
Eu gostaria de ser presidente, mas eu não sou contra o Anselmo. Né? Sim. Então, assim, se a gente for conversar depois, eu não conversei com o Anselmo, confesso com vocês, eu não conversei com nenhum candidato. Se ele precisar da minha ajuda, eu estou à disposição. E é óbvio que eu sei que ele vai continuar no clube. Vamos supor que acontece uma eleição minha, né? O Anselmo vai estar no clube de qualquer maneira, ele tem patrocínio lá, ele tem relações lá, ele vai manter as relações dele, né? Eu não tô indo para uma guerra, nem para uma disputa ferrenha, eu estou indo para uma eleição porque eu gostaria de ser presidente do Criciúma. Porque a situação encaminhou para isso, certo? Então, eu, assim, se tiver que conversar, se ele estiver disposto, ele já falou que está disposto, eu também estou disposto, a gente pode conversar, a gente pode convergir, mas eu gostaria de realmente ter a possibilidade de ser presidente. Exatamente. E agora, Guto, você já vem trabalhando há algumas semanas, né? Há uma semana, na verdade, porque foi lançado o edital. Acho que estou trabalhando há 2, né? Do dia da eleição deu uma e agora a segunda semana. 2 semanas estão trabalhando nesse processo, enfim. E agora que tem essa definição do seu adversário de fato. Faltando um pouco mais de um mês, como é que vai ser esse trabalho do Guto Silva até a eleição? Como é que tá a tua expectativa? Tá confiante, Guto? Confiante sim, senão cara, eu já te falei, odeio perder, odeio ter que perder, né? Então, assim, odeio quando o time perde, odeio quando o Criciúma perde o jogo, né? Mas quando tu tá fora do processo, tu é torcedor, né, cara? Daí tu pode te manifestar de uma maneira, né? E quando tu é um diretor, tem que ficar mais comedido, né, nas tuas declarações, né? Até porque eu também era profissional da área, né? Então, quando tu é profissional da área, talvez eu estava no Criciúma aquele ano e no outro ano eu poderia estar num outro clube, né? Até tive naquela mesma saída minha, eu tive uma sondagem de um clube aqui de Santa Catarina e acabei optando por não sair, né? Ficar fora do coisa, porque eu queria. Eu só vou fazer uma voltinha para te responder o seguinte. Eu tinha um projeto de estar no Criciúma um dia, né? E cheguei na Série A, no Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, né? 2014, tudo legal. Mas o meu objetivo realmente era ter ido para, né, ultrapassar essa barreira, né? Sair do Criciúma e ir para um clube maior, né? Um clube mais forte, um clube que pudesse deixar eu realmente trabalhar. Mas para eu fazer isso, eu tinha que vencer no Criciúma, né? Sim. E acabou que o processo foi meio, né, não consegui fazer. Mas enfim, eu tenho alguns planos e eu estou confiante que isso pode acontecer. Na eleição, assim, eu vou parar agora, né? Eu devo registrar minha chapa ainda hoje, no máximo amanhã. Eu tinha uma pessoa que eu estava esperando assinar, porque é um parceiro de longa. Ele fala, tô viajando, chego na quarta. Aí eu liguei ontem, as agendas se não consegui pegar ele, né? Então quero ver se eu pego essa assinatura dele hoje, né? E se de repente não vai dar tempo de ser até antes do meio-dia, até falei agora há pouco, de repente poderia ser antes do meio-dia, mas talvez até o final do dia, no máximo amanhã de manhã, porque eu vou sair de férias, vou ficar fora aí até o Natal. E eu acredito que esse movimento, Marco, vai voltar do dia 7, né? Do dia 7 ao dia 15. Acho que esse movimento, porque tá todo mundo de férias, tu vai fazer ligação, vai conversar, tal, né? Mas acho que tá todo mundo de férias, né, cara? É novo, né, cara? O pessoal vai pra praia também, nesse meio tempo a gente vai conversar muito, Marquinho. Né? A gente vai conversar muito com várias pessoas, né? Mas assim, o mais importante disso tudo é que o Criciúma, como eles gostam de falar aqui, quando não tinha ninguém, quando não tinha, ninguém queria, né? Eu tava fora do processo, né? Eu estava trabalhando, né? Fazendo as minhas coisas, né? Inclusive, eu sempre falo, fui o terceiro a assinar na ficha do Canela. Acho que foi o Canela, se eu não me engano, o Ney e eu. Eu fui o terceiro a assinar na ficha dele. Então, assim, mas eu não estava no processo. Não estava mas eu não tinha a mínima possibilidade naquele momento de fazer. Agora eu tenho a possibilidade, então não vejo por que não participar desse processo. Agora, até em relação a essa situação do Ney, de apoiadores, enfim, é uma votação que não é popular. Era só de X pessoas, 158 pessoas, mas que a gente sabe que não vai votar tudo isso. O Anselmo Freitas tem muito esse apoio da torcida, por pegar a equipe aquela vez, e tem toda essa situação de uma mídia em cima do Anselmo Freitas e tal. Como é que tu encara isso? O Guto vindo com uma nova ideia, o Guto, lógico, já trabalhando no Criciúma, tem essa situação, tem experiência, mas o Guto surge como uma nova
uma renovação, digamos assim, Uhum. desse cargo. O Cancelo já foi presidente, já tá no clube há 40 anos no clube, enfim. Como é que tu encara essa disputa no conselho? As tuas ideias, a galera tá pegando, tá sentindo isso? Como é que tu encara o Guto com uma nova ideia? Então, cara, eu acho que vai dividir bem nesse coisa. O conselho ele é bem dividido nessas questões, né? Tem gente que entende que talvez a experiência dele seja melhor e tem gente que acha que realmente precisa de uma renovação. Acho que vai estar bem dividido. Tu falou uma coisa assim, eu acho que vai ser uma eleição bem disputada, né? Vai ser lá no final. No abrir a urna. Tem que pedir voto mesmo agora, né? Depois do dia. Agora fazer os contatos Tem que e depois. a colinha, aquela. Vamos ter que conversar pessoalmente, conversar com as pessoas, passar as ideias que a gente tem para as pessoas, para elas entenderem que a intenção é boa, a ideia é boa e que a gente tem que ter uma chance de tentar implementar. Sim. Né? Tem que ter uma chance de tentar fazer isso, né? O Anselmo realmente tem um apelo muito mais forte do que eu, tem entrada muito mais forte que eu, né, de mídia. Mas a rede social hoje permite que pelo menos eu dê a minha ideia, né? Eu dou a minha ideia. Porque o contato com o conselheiro eu tenho. Então esse conselheiro, ele pode me ligar, ele tem meu telefone, pode me ligar e perguntar: tá, mas qual é que é? Qual é a tua? O que tá pensando? O que não posso é conviver com algumas mentiras, né, que saem de dentro do clube, e aí eu já reclamei disso e também já é fato superado para mim, porque eu já conversei com quem eu tinha que né, sobre isso, com quem eu tinha que conversar, e para mim tá tudo legal. Guto, chegamos ao fim do nosso bate-papo, foi legal pra caramba essa resenha. Agora, deixa um recado final pro torcedor do Criciúma, o teu posicionamento agora pra essas eleições. Bom, gente, eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz, tô muito sereno, tô muito calmo, eu não tô ansioso, eu sei que o que eu fiz é com uma boa intenção, colocar o meu nome, não é para uma disputa pessoal, não é para uma disputa de qualquer forma que vocês possam pensar, né? Pensando no Criciúma e tentando dar uma visão nova para o Criciúma. É pouco tempo de trabalho, mas seria um anseio, né? Porque a pessoa, do mesmo jeito que o pessoal gosta de eu quero um cara com dinheiro, né? Mas nós queremos um presidente que entenda de futebol. Eu também não posso dizer que eu entendo de futebol, mas eu posso dizer que eu já trabalho no futebol, né? Eu quero dar as minhas ideias, trazer elas à tona para a gente ver o que a gente pode contribuir para o Criciúma. Eu garanto que se ficar na mão do Anselmo é bom, e garanto que se ficar na minha mão também é bom, mas eu gostaria de vencer a eleição. Guto, valeu pela tua participação com a gente, um forte abraço e sucesso nessa caminhada aí que não é fácil, né? Tá bom, Marquinhos, muito obrigado, te agradeço a oportunidade, agradeço tu ter aberto aí os microfones, né? Já falei para tanta gente, agora tô aqui na Isara falando, né, cara? É bom demais que o pessoal comece a entender, né, que não é eu não vim do nada. Eu tô no Criciúma há muito tempo, no futebol há muito tempo, e eu acho que eu posso contribuir. E assim a gente encerra essa edição de número 13 do Entre Linhas Podcast, trazendo esse bate-papo com o candidato à vice-presidência do Criciúma Esporte Clube, Guto Silva. Deixe seu like, se inscreva no canal. Esse podcast também vai ao ar na Rádio Eldorado e, portanto, aqui você não perde nada. 2 vezes ao mês, nas quintas-feiras, 8 da noite, uma resenha interessante, diferente, aqui no Entre Linhas Podcast. Na parceria de Mecânica Isidoro, siga no Instagram, @Mecânica Isidoro, e também de Sorato Argamassa ZR Juntos, @Grupo Sorato. Forte abraço e até!